A realidade sobre os grupos empresariais no Paraguai. É isso que você vai ver nesse vídeo. Pessoal, uma pessoa não consegue entender o Paraguai sem entender os grupos empresariais. Por quê? Porque existem três principais grupos empresariais no Paraguai que detêm as principais empresas de diversos setores. O mercado do Paraguai em diversos setores ele é bem concentrado, ou seja, como eu já pontuei, boa parte das principais empresas elas estão nesses três grupos. Então, direto ao ponto, sem delongas, o grupo número 1, eu vou trazer aqui o grupo Vasques. O grupo Vasques, ele é um grupo com diversas empresas, muito focado em tecnologia e no setor financeiro e, por exemplo, detém o Ueno, tá? É o grupo que é dono do Banco Ueno, um dos bancos mais conhecidos do Paraguai, na minha opinião, um dos melhores, se não for o melhor, pelo menos na minha experiência. Um banco que eu não tenho nada de ruim para falar desse banco. É um banco bem sincero no que é oferecido, né? Ou seja, você tem bons produtos financeiros dentro do, vamos dizer assim, do aceitável, partindo que é um banco, né? Além disso, o atendimento presencial, ele é muito bom e os bancos em si, lembrando, o Eno não é um banco meramente digital. Alguns podem pensar que o Eno é um banco digital apenas, mas não é. Eles têm sucursales, né, que são os seus locais físicos, as suas agências, e são agências de um nível altíssimo. E eu digo, pelo menos na minha experiência, são as melhores agências que eu já fui, tá? Um atendimento de altíssima qualidade, te servem café ou cappuccino, água e tudo mais. Pode parecer algo tão simples, né? Mas eu já estive em outros bancos e quando eu comparo outros bancos com o Banco Eno, é assim uma diferença muito grande nas agências, né? Uma agência parece assim ser de talvez 10, 15, 20 anos atrás, e o Eno é uma agência muito moderna, uma arquitetura muito interessante. Vale muito a pena apenas visitar uma agência do Eno, claro que você já vai criar sua conta se você não tiver, e você vai entender o que eu estou falando. Mas além do Eno, esse grupo ele tem outras empresas, por exemplo, da área de tecnologia. O Eno pode ser considerado uma empresa de tecnologia aliado ao setor financeiro, né? Um banco. Começou como uma financeira, que seria uma fintech, e se tornou um banco. Eu fui um dos primeiros clientes do Eno. Primeiros assim, eu devo estar aí. Eu lembro que eles já me mostraram qual é o meu número, né, de, de cliente, né? Por exemplo, em que local eu estou, né, entre os primeiros e tudo mais, né, nessa classificação. E eu fui um dos primeiros, tá? Eu devo estar aí tranquilamente nos primeiros 10%, 15% que criaram conta. Ainda era uma financeira quando eu criei conta no Ueno, tá? E o Ueno em si, eles têm várias unidades de negócio. Tem a Casa de Bolsa, que seria uma corretora para fazer investimentos em bônus, CDA e por aí vai, seguros, então seguro de carro e outros tipos de seguros, e tem também o Pay e o EPA, né? O Pay é uma maquininha para fazer pagamento com o cartão do Eno, e a UEPA é um local aí que você pode fazer saques, estão em diversos locais. Eles também têm o Conto, que é uma contabilidade digital, então tem um aplicativo e tudo mais, muito bem feito também, de muita qualidade. Eles têm o Pagopar, a IT, que também é uma unidade de negócio voltada para a tecnologia. Tem também Monches, que é um,
serviço de delivery de comida, muito bom também. Ele compete aqui bastante com o Pedidos Ya, então são os dois maiores. Eles têm também um serviço de táxi, né, de motoristas particulares, como o Bolt. Então eles criaram a Moove para ser uma empresa competidora da Bolt e da Uber, que são empresas multinacionais. Então, o que é interessante nesse grupo Vasques? Eles investem em tecnologia, eles focam no mercado nacional, no mercado doméstico e para competir com empresas multinacionais. Estão competindo com o Pedidos Ya, estão competindo com as principais empresas de cartão, né? Quando você vai fazer um pagamento, tem uma empresa lá que é a da maquininha, né? Eles estão competindo também, não sei se essas empresas são multinacionais, mas são empresas grandes, consolidadas. Então eles entram em setores já um pouco consolidados, investem em tecnologia para tentar aí competir. O Eno, muito interessante, eu falei, a Conto também e tudo mais. Esse Moove eu já achei meio ruim, tá? É um aplicativo que ele não é muito bom. Então, eu acho que eles estão longe aí de competir com Bolt, com Uber, ainda, né? Ainda. Ou seja, é um grande grupo, tá? Com um volume multimilionário de investimentos. Então, está aí nesses três grupos principais. Eles também são donos do Shopping Costaneira, que tem aquele hotel lá em cima. Então, o Shopping Costaneira, lá de Encarnação, também é desse grupo. Então, um grupo que tem, assim, um ecossistema já muito bem consolidado no Paraguai. E esse ecossistema, ele compete em setores com esses outros dois grupos que eu vou citar para vocês em breve. E eu já vou começar aqui com o grupo ACETA. Esse grupo, ele é um grupo muito bem estruturado. Só para vocês entenderem, se você já veio no Paraguai, provavelmente você já foi no Shopping Del Sol, não é? No Shopping Del Sol, você já deve ter ido. Se você veio para o Paraguai em Assunção, né? Já deve ter ido talvez para o Shopping Mariscal, um shopping excelente, muito bonito, numa localização excelente, né? Tanto o Shopping Del Sol como o Shopping Mariscal são referências de localização, seja para o mercado imobiliário, seja para o turismo, ou seja, shoppings de altíssimo nível. Talvez você já tenha ido no Big, não é? Um mercado 24 horas, bom mercado também. Se você já esteve no Paraguai, muito provavelmente você já passou pelo menos uma vez no Big. E se você já criou uma conta bancária no Paraguai, talvez essa conta foi no Banco Atlas. Ou uma das contas que você criou foi no Banco Atlas. Ou seja, é um grupo muito forte no Paraguai. Esse grupo, ele compete, por exemplo, com o grupo Vasques, onde o Eno, Atlas, dois bancos que competem entre si. Por quê? Porque eles estão no mesmo setor. E essa competição entre esses dois bancos, eu diria que é uma das mais acirradas que tem no Paraguai no setor financeiro. E essa competição, ela é interessante, por quê? Porque muitas vezes quem vai se beneficiar é quem está utilizando os serviços e os produtos desses bancos. Por exemplo, o Eno, ele focou muito em cashback, nos reintegros. Assim, teve uma época que, assim, você tinha o cartão do Eno, você já tinha aí 20, 30, talvez até 40% de cashback, isso há uns 2 anos atrás. E o Atlas, ele era bem tímido nisso, não estava focando tanto em cashback e tudo mais. Hoje, o Banco Atlas está focando muito. E, por exemplo, por estar no mesmo grupo, se uma pessoa vai no Shopping Del Sol, tem vários locais com reintegro do Banco Atlas. Basicamente, a pessoa vai lá, gastou e já volta 20%, 30%, 25%, vai depender
do reintegro específico naquela loja específica. E aí uma pessoa vai no Shopping Mariscal, também é do Grupo Asceta. Até o Shopping Mariano é do Grupo Asceta. E esse grupo só cresce. Inclusive tem a empresa Personal, que é uma empresa de telecomunicações. Tem o ABC Color, que é um canal de TV, então eles estão na mídia também. Tem loja de ferramentas. Enfim, são várias unidades de negócio. E quando você entende isso, fica mais simples você associar uma coisa a outra. Por quê? Um grupo desse, eles têm uma reputação muito grande, porque eles estão em diversos setores da economia. Então, eles sempre têm que cuidar muito bem dessa reputação. E muitas vezes, ao cuidar dessa reputação, eles precisam entregar algo de muita qualidade. Essa é que é a realidade. E quando envolve uma competição entre esses grupos, aí que a coisa só vai elevando. Então, eu acho o Shopping Mariscal excelente, o Shopping Del Sol excelente também. Eu acho a Personal muito boa também. Em questão de atendimento, supera todas do Paraguai. Por outro lado, eu também acho o Eno muito bom. Enfim, é muito interessante ver essa competição, mas também há uma concentração. Então, por exemplo, se alguém aí está pensando em vir explorar o varejo, precisa analisar muito bem, porque aqui não tem a farmácia de bairro, pelo menos em Assunção, na Gran Assunção, né, nos principais locais, não tem aquela farmácia de bairro com um nome que, assim, você passa, você fala, nossa, acho que eu nunca vi essa farmácia, que farmácia é essa? Não tem, tá? Não vai ter o mercadinho. Eu não faço compra no mercadinho de bairro com nome genérico, entendeu? Até pode ter, né, um pouco mais afastado de Assunção ou dos principais locais da Gran Assunção, nas cidades que estão bem próximas, né? Pode ter e deve ter sim, mas não consegue competir na mesma frequência de um Super 6, que eu ainda vou citar de que grupo é, o terceiro grupo. Se você já esteve no Paraguai, você sabe que tem o Super 6, tem o Stock, que também é do terceiro grupo que eu vou citar aqui. E também há empresas que não estão nesses grupos, mas que se destacam muito em determinado setor, como por exemplo a Punto Pharma e a Tupi. Tá? A Punto Pharma é uma farmácia assim, talvez seja a maior do Paraguai ou uma das maiores, mas não faz parte de nenhum desses grupos. Não sei se tem alguma ligação menor, mas não aparece aqui como parte de algum desses negócios. Eu já dei uma analisada e realmente o fundador não faz parte desses grupos. A mesma coisa com a Tupi. Tá? A Tupi é uma outra pessoa também, fundou a Tupi, é uma das maiores, se não for a maior loja de eletrodomésticos no Paraguai, muito boa também, mas não está nesse setor. Mas o mercado do varejo no Paraguai, ele é bem concentrado. Tem um ponto positivo nisso. Qual que é o ponto positivo? Se um produto físico ele entra em uma unidade de negócio de algum desses grupos, isso pode se espalhar. Mas isso faz mais sentido para o terceiro grupo que eu vou mostrar aqui. Que grupo é esse? É o Grupo Versi. Esse é um dos maiores, se não for o maior grupo do Paraguai. Eu não vou ficar classificando aqui porque eu não sei qual que é o maior grupo, qual que é o menor. Mas é um grupo muito grande. Eu acho que em funcionários eles são os maiores porque eles mesmos dizem que eles são os que mais empregam no Paraguai. E dá só uma conferida nas empresas que fazem parte desse grupo. Burger King, Super 6, Banco GNB, então já outro banco aqui, né? Outro banco, cada grupo tem um banco, né? O Grupo Vasquez tem o Eno, o Asceta tem o Atlas e o Versi tem o GNB. 3 bancos, eu não tenho muitas informações do GNB, eu nem sequer tenho conta no GNB para falar alguma coisa, entendeu? Então não vou pontuar muito, parece ser um banco bom, assim, dentro do padrão, mas não posso falar muito sobre.
Agora, o Super 6, um excelente mercado. Eles têm também o estoque, um excelente mercado também, um mercado grande. Estoque Super 6 tem para todo lado, entendeu? Eles têm também o Daily Market, outro mercado, esse já eu já diria que é um mercado de alto padrão. E eles têm aí diversas marcas, que são marcas conhecidas mundialmente, mas que provavelmente eles são os responsáveis por essas marcas no Paraguai, como a Forever 21, né, a Forever 21, beleza? O Burger King, o Subway, eles também têm um canal de TV, Telefuturo. Então, de um lado Verse, Grupo Verse Telefuturo, do outro lado o Grupo Aceta, ABC Color. Até o Boticário faz parte aí desse portfólio de marcas do Grupo Verse. Então é muito interessante analisar isso, porque aí fica claro, né? Uma pessoa sai aí na rua do Paraguai, principalmente aqui em Assunção, dá uma olhada, Super 6, Grupo Verse. Dá uma olhada, estoque, Grupo Verse de novo. Sai uma notícia, ABC Color, Grupo Aceta. Vai no Shopping Mariano, Grupo Aceta, que fica perto da Almax, onde tem diversos estudantes. Vai no Shopping Del Sol, Grupo Aceta. Vai no Banco Atlas, Grupo Aceta. Cria conta no Banco Eno, Grupo Vasques. Vai lá no Shopping Costaneira, muito bonito, dá para ver lá o Rio, lá em Encarnação, Grupo Vasques. É muito interessante isso. Por isso que, entendendo isso, principalmente se você quer explorar o varejo ou se você está tendo alguma ideia em algum desses setores que algum desses três grupos eles atuam, você já, né, consegue perceber que você tem aí uma competição que já está ocorrendo e você consegue aí analisar se faz realmente sentido ou não investir potencialmente milhões em determinados setores para entrar nesse mercado também. O Paraguai ele tem muitas oportunidades, mesmo nos setores mais consolidados. Eu realmente vejo dessa maneira. Até mesmo no setor bancário, mesmo sendo um setor já consolidado, com bancos consolidados, o Eno veio aí em poucos anos aí já subiu muito, teve um crescimento muito alto. Por que não outro banco? Por que não um outro mercado? Um mercado que traga uma proposta diferenciada, né? Seja lá o que for e que chame a atenção, que tenha qualidade. Mas é bom entender que já tem três grupos que eu julgo como os três grupos principais que eles estão em diversos setores. Agora, para quem quer explorar o varejo, imagine entrando aí, sei lá, no estoque, né? Um produto físico entrou no estoque, já entrou aí em centenas de estoques, né? Que são esses mercados no Paraguai inteiro. Já pode entrar talvez aí no Super 6. Obviamente vão ter administrações diferentes e tudo mais, mas faz parte do mesmo grupo, né? Enfim, numa dessa, um produto físico já entrou em milhares de locais e já atingiu potencialmente mais da metade do país, entendeu? E é por isso que o próprio Grupo Verse, eu acredito que essa coisa mais lógica, eles têm produtos físicos também. Eles têm a marca Anitta, que é uma marca de macarrão, tá? Muito boa por sinal. Eles têm também a Yerba Mate Campesino. O mate faz parte do dia a dia aqui no Paraguai. Então, eles também estão em produtos físicos, né? Eu acredito que eles também importam diversos produtos físicos, por exemplo, do Brasil, talvez com algum contrato de exclusividade, mas um produto diferente entrando nesses locais tem o potencial aí para atingir milhões de pessoas no Paraguai. Então, pessoal, esse vídeo é para mostrar para vocês, para que vocês entendam que há três grupos que são muito fortes no Paraguai. Eu acho muito interessante isso e eu trouxe aí para compartilhar com vocês. Então, pessoal, caso aí você queira investir em imóveis no Paraguai, um país que está crescendo em um ritmo muito acelerado,
Um país onde o rendimento de um aluguel simples, com uma boa administração e pagando tudo, pagando todos os impostos, administração, pode render aí 9% líquido em dólar ou em Guarani, né? Dependendo aí, mas o Guarani está se valorizando também. Então, é um mercado muito interessante, o mercado imobiliário, e caso você queira investir, tem diversas opções, desde monoambientes até penthouses de mais de 200 metros, 400 metros quadrados, tá? Então tem aí uma variedade. Pode entrar em contato, os contatos estão na descrição do vídeo, ou pode escanear aqui esse QR Code. E caso aí você queira fazer a sua documentação do Paraguai, abrir empresa, RUC pessoa física, contabilidade, pode entrar em contato também, os contatos estão na descrição do vídeo. E agora vocês podem assistir esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu mostro o melhor condomínio que eu já estive no Paraguai, condomínio fechado, né? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, até o próximo.